Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Bruna. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui começando o nosso estudo número 5 dessa série de Daniel. Boa tarde a todos, né, que eventualmente assistam o vídeo. Nós estamos tendo um número significativo de visualizações nos vídeos gravados depois, né? E eu sei que tem pelo menos aqui, que vê o meu conhecimento, tem umas 5 pessoas que estão acompanhando todos os estudos pelos vídeos gravados. Então, fica aqui meu boa tarde para você também que está assistindo dessa forma, tá? Boa tarde, pessoal que chegou agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Boa tarde, Henrique, Ednei. Boa tarde, Shirley. Temos mais pessoas chegando, tá? Então, a gente já vai ambientar o nosso curso, tá? Eu gostaria de começar com uma oração. Se você puder, junte-se a mim nesse momento, tá bom? Senhor Deus, nós queremos estudar mais um pouco sobre o livro de Daniel nessa tarde. Nós queremos que o Senhor possa nos ajudar a entender mais sobre as lições que esse livro tem para nós. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como eu disse para vocês, nós vamos fazer o estudo número 5 hoje, tá? Nós vamos falar sobre Daniel capítulo 3. É interessante você já ter aí, de repente, uma Bíblia com você, porque isso facilita muito o entendimento do texto, tá? A gente vai falar sobre uma das histórias mais conhecidas do livro de Daniel, que é o episódio da fornalha ardente, envolvendo 3 jovens hebreus, companheiros de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mais precisamente os seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Quando você olha, por exemplo, o primeiro texto, nós vemos o seguinte, que o rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Este capítulo é interessante porque ele contrasta, logo no seu início, com o capítulo anterior. Nós vimos no último estudo o sonho que Nabucodonosor teve, enviado por Deus, vocês se recordam certamente, o sonho da estátua. Você tinha uma cabeça de ouro, representando o Império Babilônico, você tinha o peito e os braços de prata, representando o Império Medo-Persa, você tinha os quadris de bronze, representando o Império Grego, você tinha as pernas de ferro, representando o Império Romano, e você tinha mais adiante é, pés de ferro e barro representando os países da Europa dividida pós-queda do Império Romano. E por fim você tinha uma pedra que simbolizava o reino de Deus, que destruía os pés da estátua e, por consequência, a estátua inteira. Certo? Esse foi o sonho que Deus tinha dado para Nabucodonosor. Isso no capítulo 2. No capítulo 3, que nós estamos vendo agora, hoje, nós vemos mais uma vez uma tselem. Sela em hebraico seria a palavra usada aqui para imagem, ou uma melhor tradução, estátua. E é interessante notarmos que existem 3 palavras hebraicas para estátua, ou imagem, ou ídolo, como você preferir. Existem outras 2, matzvah e psel. Só que aí que tá, por que essa palavra tselen é usada e não as outras 2? É aquilo que eu acabei de dizer para vocês. O capítulo 3 ele está em um contraste direto com o capítulo 2, o capítulo anterior, do estudo que nós tivemos semana passada. Você tem um sonho que Deus concede a Nabucodonosor, mostrando o que seria a história mundial. Só que o sonho que nós vemos, entre aspas, né, o sonho que nós vemos agora nesse capítulo 3, ele não vem de Deus. Esse sonho ele vem dos próprios delírios de grandeza do próprio Nabucodonosor. Se o sonho que Deus tinha dado para Nabucodonosor apresentava-se ali uma estátua com diferentes metais representando diferentes impérios ao longo da história, Nabucodonosor ele só ficou com a primeira parte da explicação do sonho.
Quando Daniel falou, tu és a cabeça de ouro, ele pensou, bom, então eu quero que o meu reino dure para sempre. E agora ele ergue mais uma vez uma tselen. Só que essa tselen, essa estátua, ela não é dividida em metais. Essa tselen é completamente de ouro. Isso diz muito sobre a cabeça de Nabucodonosor. Ele queria que o seu império, o império neobabilônico que o seu pai tinha fundado, o rei Nabopolassar, ele queria que esse império existisse para sempre. E se tivesse que ser destruído um dia, que ele fosse destruído por Deus, e não outros impérios que viriam depois dele. Então, por trás dessa ideia, você tem aqui o sonho de Nabucodonosor de tornar o seu império algo simplesmente eterno, que contraria justamente aquela lógica de divisões, de sucessões no último capítulo que vimos. Por exemplo, olhem isso daqui, olha isso aqui é muito interessante. A arqueologia é um negócio fantástico. Não sei se vocês costumam acompanhar assim. Os adventistas do sétimo dia possuem um arqueólogo muito famoso, que tem uma visualização muito grande hoje em dia, que é o Rodrigo Silva. Agora, se você perguntar para arqueólogos, de forma geral, assim, que trabalham na área de arqueologia bíblica, eles vão saber que existe, por exemplo, uma série de achados arqueológicos relativos aos tempos bíblicos ali na região do Oriente Médio. E existem uma boa quantidade de achados no tocante ao rei Nabucodonosor. Esse daqui que eu coloquei para vocês, ele é uma inscrição, sabe? Um texto escrito, é claro, da forma cuneiforme, como eu comentei com vocês nas últimas aulas. Isso aqui é uma inscrição que está no pé de uma estátua que foi encontrada ali na região do Líbano, do atual Líbano, correto? E essa região ela era ocupada pelo Império Babilônico nesse período, certo? E olha só o que diz essa inscrição. Essa inscrição teria sido de autoria do próprio Nabucodonosor. Não quer dizer que foi ele que escreveu, tá? Os reis não se davam esse papel. Eles tinham escribas, eles tinham pessoas, funcionários públicos que se encarregavam desse tipo de tarefa. E Nabucodonosor ele solicita que seja escrita essa inscrição nesses seguintes termos: junto à minha estátua como rei, e aí você tem reticências, tá? Que é esse sinal aí entre colchetes e três pontinhos. Por que aparece essas reticências? Como eu mostrei para vocês, e eu vou mostrar daqui a pouco uma outra imagem, os achados arqueológicos desse tempo, eles limitam muito o nosso conhecimento. Como assim? Vamos supor que eu tenha escrito algo num tablete de argila, sim, cerca de 4.000 anos atrás. E aí, esse tablete ele foi se desgastando ao longo dos tempos. E quando ele chega hoje na mão de um pesquisador que está tendo contato com esse documento, o que ele vai encontrar ali? Ele vai encontrar, talvez, boa parte do texto, se ele foi bem conservado, só que vão existir no texto falhas, vão existir lacunas. E como que apresentam-se essas lacunas? Por exemplo, quando está quebrado o tablete. O tablete está quebrado, ou desgastou muito a determinada parte ali no contato com a pedra, bateu em alguma parede, não sei, pode acontecer de tudo. E o que acontece com isso? Aquela parte do texto se perde para sempre na história. Se perde para sempre. A gente fica assim, a gente não sabe o que estava escrito ali. Então, essas reticências, você vai encontrar muito isso em textos desse Oriente Médio antigo, dos tempos bíblicos. Você vai encontrar muito isso. Textos com pedaços faltando. Então, todas as vezes que você encontrar esse tipo de reticências, em um documento dessa espécie, 99% de chance é porque não se sabe o que estava escrito, tá? Essa parte do texto se perdeu. Mas o que temos desse texto, dessa inscrição, é o seguinte: junto à minha estátua como rei, escrevi uma inscrição mencionando meu nome, tananana, edifiquei para a posteridade, tananana, que minha descendência governe para sempre. Então, aí algumas pessoas podem se perguntar assim: nossa, mas
Será que foi realmente Nabucodonosor que escreveu isso? Com 100% de certeza. Os reis da antiguidade, eles eram muito vaidosos nos seus escritos. Isso você vai encontrar isso. Não é só Nabucodonosor. Os reis da antiguidade, Xerxes, Ciro, para citar os mais próximos ali dele, em termos de tempo, eles, quando inauguravam, de repente, um edifício, eles mandavam escrever uma inscrição ali. Eu, rei fulano tal, de tais terras, construir isso aqui com o meu poder, com não sei o quê. Então, é um discurso muito, muito vaidoso, né? Você vai encontrar muito isso nos textos antigos, tá bom? E, no entanto, você tem essa inscrição numa estátua que foi encontrada na região do Líbano. É óbvio que essa inscrição não diz respeito à estátua desse texto, de Daniel 3, tá, gente? Mas, o que que esse texto diz aqui? O que que ele serve, que lição que ele traz aqui para a gente que está estudando hoje, em 2024, o livro de Daniel? A lição que ele traz é a seguinte, de que a história do capítulo 3 ela é perfeitamente possível. O Nabucodonosor, que queria um reino eterno, que fez uma estátua completamente de ouro, não só a cabeça, ele tinha essa mentalidade em outros momentos. Olha só o que ele escreve nessa estátua lá no Líbano, que minha descendência governe para sempre. Então, o cenário de Daniel 3 ele não é tão difícil de se imaginar, como eu vou mostrar nos próximos slides em outros aspectos. Por exemplo, esse aqui é o texto 1 que a gente leu, mas agora eu queria destacar um outro ponto. Onde que Nabucodonosor ergue essa estátua do capítulo 3? Ele ergue, segundo o texto bíblico, em um lugar chamado Campo de Dura. O que seria o Campo de Dura? Vocês lembram dessa imagem que eu coloquei no nosso um dos primeiros estudos, falando sobre a terra de Sinar. Gente, eu vou facilitar. Terra de Sinar, Campo de Dura, província da Babilônia, assim, é quase a mesma coisa, tá? É, é praticamente a mesma localidade. Você tem ali, ao longo do rio Eufrates, olha, no mapa você tem aí a localização da cidade de Babilônia. Essa toda ao longo do rio Eufrates você tem essa na proximidade de Babilônia essa planície no nível do rio, do leito do rio. E é uma região completamente plana. Então, foi ali, em algum lugar das imediações ali da antiga Babilônia, em que aconteceu esse episódio do capítulo 3, tá? Então, e lembrando, né? Lembrando que em hebraico, Babilônia é Bavel, Bavel em hebraico, tá? Lembra muito a cidade de Babel. Por quê? Porque Babilônia e Babel, como eu comentei com vocês, com base nesse texto, em textos, todas as vezes que aparece o nome Babilônia na Bíblia hebraica, não está escrito alguma coisa que parece com a palavra Babilônia, está escrito em hebraico Bavel. Então, dependendo do lugar do texto, alguém traduziu como Babel e alguém traduziu como Babilônia, mas é a mesma localidade. As duas são a mesma cidade na Bíblia. O primeiro rei da Babilônia foi o primeiro rei de Babel, Nimrod, correto? Então, Nabucodonosor, ele era o rei de Babel. Ele era o Melech Babel, rei da Babilônia, tá? E uma coisa que eu queria mostrar para vocês também. Esse episódio, ele tem ecos, assim, muito fortes do episódio da Torre de Babel em Gênesis 11, tá? Para o pessoal que está acompanhando o estudo pelo YouTube depois, e que eu sei que não são pessoas muito familiarizadas com a Bíblia, fica aí a minha indicação para você dar uma olhada depois em Gênesis capítulo 11. Você vai encontrar paralelos com essa história que a gente vai ver hoje. Por exemplo, tanto Gênesis 11 quanto Daniel 3, como eu falei para vocês, primeiro tópico, aconteceram na mesma região, no mesmo lugar praticamente. Gênesis 11 é a terra de Sinar. Daniel 3 é o campo de Dura. É ali, perto da cidade de Babilônia, tá? Outra coisa, nas duas histórias você vê um movimento vertical acontecendo. Em Gênesis 11 você vê o povo se reunindo para construir uma torre bem alta, certo? Em Daniel 3 você vê também sendo erguida uma estátua muito alta para os padrões da época.
Outra coisa, as duas histórias possuem também a mesma agenda espiritual. O que isso quer dizer? Lá no episódio de Babel, em Gênesis 11, você tinha a humanidade se unindo com o claro intuito de desafiar o Deus Altíssimo, correto? O objetivo deles era chegar até o céu. Eles falam isso explicitamente. Não só fisicamente, mas espiritualmente. Eles duvidavam da bondade de Deus que tinha prometido não mais destruir a terra com dilúvio. E duvidando disso, desafiando Deus, eles erguem aquela torre. Em Daniel 3, é a mesma agenda espiritual. É também um desafio a Deus. Você tem ali a questão da adoração. Nabucodonosor ergue um troço de 60 côvados de altura e pede para aquilo ser adorado. Outra coisa, o mesmo público étnico. Como assim? Em Babel, você tinha toda a terra ali. Todas as pessoas ali, após o dilúvio, falavam a mesma língua até então e estavam ali, reunidas. Toda a população da terra, praticamente. E em Daniel 3 você tem homens de todas as línguas. Essa expressão, nos versos mais adiante. Outro eco de Babel é o mesmo artefato ali. No episódio de Gênesis 11, você não vê mencionado uma fornalha, mas ela está ali, implícita. Por quê? Porque eles falam lá, vamos fazer uma torre, vamos fazer tijolos e vamos queimá-los. Queimá-los eles muito bem, para conseguir construir a torre. E como que você queimava? Onde você queimava tijolos? Na antiguidade você fazia isso com fornalhas. Então, e no capítulo 3, é óbvio, aqui de Daniel, nós temos uma fornalha. Então você percebe, existe um paralelo entre a história da Torre de Babel com a história deste capítulo de Daniel 3, tá bom? E como eu disse para vocês no começo do estudo, vocês vão encontrar um paralelo muito forte ao longo do livro inteiro entre uma luta espiritual entre Babilônia representando o mundo de cá e Jerusalém representando o mundo de lá. Babilônia, Babel representando a lei dos homens, o mundo do presente, e Jerusalém representando o reino de Deus, né, o reino do céu, tá certo? Agora, falando das medidas em si, a Bíblia ela não tinha usava o sistema métrico que nós temos hoje, obviamente, né? Na época você tinha um monte de unidades medidas, às vezes as unidades de medida variavam de cidade para cidade, sabe? Mas, de modo geral, nos tempos bíblicos, para o povo de Israel, assim, falando em termos gerais, você tinha essa unidade de medida chamada côvado. Um côvado equivale a essa distância do dedo do meio até o seu cotovelo. Isso é um côvado. Agora, Daniel 3 diz que a estátua que Nabucodonosor ergue, ela tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Por que eu coloco essa ilustração aqui para vocês? Porque às vezes a gente se acostuma a imaginar essa história como sendo uma estátua gigante de ouro com proporções humanas, quando na verdade não era nada disso. Qualquer pessoa que mexe com construção sabe que isso daqui é uma medida completamente desproporcional. E olha só, em medidas de hoje, você tem a altura de 27 metros e 2,6 de largura. Assim, gente, a altura é muito grande para largura muito pouca. Eu não sei se estou me fazendo claro. Então, o que me parece aqui, o que me parece não, o que parece para qualquer pessoa que olha o texto, o que está muito escancarado aqui, é que essa estátua, ela não era uma estátua no sentido como a gente imagina hoje. Como que eu posso dizer isso? Não era uma estátua com dimensões e proporções humanas, sabe? Com o braço, a perna, seguindo uma proporção com o tamanho da cabeça, por exemplo. Não. Por essas medidas, você percebe claramente que ela era alta demais e a largura não era proporcional à altura, tá? O resultado disso era que, muito provavelmente, essa estátua ela parecia mais um poste, tá? Ela se assemelharia mais a um poste, assim, alto e estreito,
em termos de largura, e nesse poste, nessa viga gigantesca, de 27 metros de altura, né, para a época era bastante, você esculpia a estátua naquilo. Então, você percebe, era realmente um poste ídolo. Era um ídolo com a face, com os braços, com as pernas em tamanhos desproporcionais. Eu acho que eu me fiz claro, né? E aí algumas pessoas perguntam, nossa, mas será que Nabucodonosor realmente, especialmente aquele pessoal da alta crítica, que eu comentei com vocês no primeiro estudo, eles olham para esse texto e falam, nossa, mas será que Nabucodonosor realmente ergueu uma estátua desse tamanho, só de ouro? Por que não? Por exemplo, você encontra na antiguidade, e isso aqui é provado, todo mundo, a alta crítica não questiona isso, eu acho isso incrível. Na antiguidade, uma das 7 maravilhas do mundo antigo era, inclusive, essa estátua de Zeus na cidade de Olímpia, na Grécia Antiga. Era uma estátua gigantesca de Zeus e ela tinha 12 metros. 12 metros é bem menos, né, Samuel, do que os 27. Ok, podemos avançar então. Por exemplo, se tratando de Egito Antigo, os egípcios, por exemplo, essas estátuas são famosas, no templo de Abu Simbel, em Assuã. Essas estátuas foram erguidas pelo faraó Ramsés II para comemorar uma vitória egípcia na Batalha de Kadesh contra os hititas. E essas estátuas, assim, olhando pela proporção da foto, quanto que vocês acham que ela tem de altura? Ela tem 20 metros. São estátuas altas. Samuel, mas ainda não temos nenhuma estátua maior do que aquela. Temos. Olha essa daqui. Isso daqui também era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o chamado Colosso de Rhodes. E o Colosso de Rhodes ele existiu por algumas décadas. Era uma estátua gigantesca. E essa sim, era uma estátua proporcional, uma estátua de um ser humano, sabe? Não era um poste, não era uma viga. Era uma estátua mesmo, feita completamente de bronze. E essa estátua, ela tinha os 2 pés nas 2 margens do porto da ilha de Rhodes. E os barcos, eles entravam no porto passando por debaixo das pernas desse colosso. Era uma coisa gigantesca, gigantesca. E ele tinha 33 metros de altura. Era maior do que a estátua de Nabucodonosor. E, no entanto, ele existiu. Então, essa história é completamente verossímil. Nabucodonosor pode sim ter construído uma estátua de 27 metros de altura de ouro. Principalmente ele, porque Babilônia era muito rica em termos de ouro. Não é à toa que ela era a cabeça de ouro da estátua. Né? Então, ok? Aí algumas pessoas também podem se perguntar, mas o que teria motivado Nabucodonosor a erguer essa estátua e pedir para todo mundo adorar ela? Bom, nós temos teorias, tá? A primeira eu já comentei com vocês, né? Ele, por vaidade pessoal, ele queria fazer uma paródia do sonho que ele teve de Deus, correto? É uma visão. Mas uma outra interpretação para isso seria, por exemplo, o fato de que por volta do ano 594 a.C., e nós sabemos isso por meio de tabletes como esse, da Crônica Babilônica, existe um registro muito claro de que houve um motim no exército de Nabucodonosor naquele ano. Não sabemos os detalhes desse motim, dessa revolta. Mas o que nós sabemos é que Nabucodonosor ele abafou não, ele esmagou a rebelião completamente, mandando matar muitos dos seus próprios soldados para acabar com essa rebelião. E eu não sei, vocês lembram que eu comentei no começo da aula que você tem esses tabletes na antiguidade com que parte do texto se perde completamente? Olha só, por exemplo, essas rachaduras no texto. E aí, como é que você descobre o que estava escrito ali? Você não descobre, você adivinha às vezes. Você tenta imaginar que palavra entraria ali para completar o texto. Olha as bordas desses tabletes, você está vendo? Elas estão todas desgastadas. Cadê o resto do texto? Que o tablet ele era retinho, né? Cadê o resto? Se perdeu.
para sempre. Isso é trágico. A gente brinca na faculdade de História que o historiador, ele, diferentemente dos outros cientistas, ele, ele não tem contato direto com o seu objeto de estudo. A única forma que a gente teria de ter contato direto com o nosso objeto de estudo, que é o passado, né, seria viajar no tempo. Mas isso, né, é uma impossibilidade até o momento. Então, percebe? Então aí fica difícil imaginar. Mas por esses tabletes a gente percebe que houve uma rebelião no exército de Nabucodonosor. E um negócio muito interessante é o seguinte, é que existe base para... E o mesmo ano dessa rebelião foi o 4º ano do reinado de Zedequias. E olha, se vocês puderem dar uma olhada depois nesse texto do livro de Jeremias, vocês vão ter um negócio muito estranho. Porque, assim, como eu falei para vocês, o que teria motivado Nabucodonosor a erguer essa estátua? Bom, ele se depara com um motim, uma rebelião dentro do seu exército, ele abate essa rebelião rapidamente, e agora, de repente, ele poderia, é possível imaginar isso, ele teve uma crise de lealdade no seu império. Então ele queria que os seus súditos reafirmassem sua lealdade a ele. Tá aí o episódio da estátua. É possível imaginar que essa teria sido a causa. E onde entra o rei Zedequias aí? Entra porque Jeremias 51 fala que nesse 4º ano do reinado de Zedequias, que foi o ano 594, Zedequias não estava em Judá. Zedequias ele viajou e foi até a Babilônia. Fazer o que lá? Eu não faço ideia. Mas é muito estranho, tá? É muito estranho esse texto. E assim, tá errado o texto aí, tá? É do 59 ao 64, tá? Não é do 59 ao 54, tá? Corrigido. Então, quando você se depara com esse texto, no mínimo estranho. O que Zedequias foi fazer em Babilônia naquele mesmo ano que teve um motim, sabidamente, no exército de Nabucodonosor? Será que Zedequias teria sido parte daquelas pessoas que foram convocadas por Nabucodonosor para participarem daquela cerimônia? Porque ele chama todos os oficiais do reino. Ah, mas Zedequias ele era rei de um reino independente. Isso é verdade, mas um reino fantoche. Zedequias tinha sido colocado lá, lembremos, pelo próprio Nabucodonosor. É depois que Nabucodonosor invade, destroça de uma vez Jerusalém e acaba com Zedequias e com toda a sua família. Isso é depois. Mas lembremos disso. Quem coloca Zedequias no trono é Nabucodonosor. Então é no mínimo estranho esse episódio, tá? Se Zedequias realmente foi para a Babilônia, porque foi convocado para esta cerimônia de Daniel 3, já temos a resposta. Ele se curva diante da estátua. Percebe? E é possível imaginar isso. Porque quando você lê o livro de Jeremias, você percebe que esse último rei de Judá, Zedequias, ele era um sujeito muito fraco. Ele era um cara que até tinha boas intenções, você percebe isso. Ele até tinha vontade, sabe, de seguir, por exemplo, os preceitos de Deus. Só que ele tinha vergonha. Ele tinha vergonha de ficar, por exemplo, do lado do profeta Jeremias. E essa fraqueza de Zedequias a gente encontra no livro de Jeremias. Poderíamos encontrar nesse episódio de Daniel 3, se ele realmente foi para lá, para essa cerimônia. Não sabemos. Mas se ele foi, é possível imaginar, na fraqueza que ele tinha, ele ter se prostrado. Tá? E o texto 3, ele diz que se ajuntaram para a consagração da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa expressão aqui, ó, levantado. Nabucodonosor, ele levanta, raquiem em hebraico, ele levanta essa estátua, essa imagem, ele ergue ela assim, não no sentido levantar do chão, sabe? Eu estou falando de construir. Ele levantou ela, colocou diante da terra, diante de todos. E qual que é a relevância dessa palavra, Samuel? É porque Raquem é uma palavra que acontece também no capítulo 2 de Daniel.
Em que contexto? Naqueles últimos textos lá, Daniel 2:44, onde é dito lá, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino. Aí ele começa a falar da pedra, correto? Que baixa nos pés da estátua. Esse suscitará pode ser traduzido como Deus levantará um reino. A mesma palavra que está lá é essa que está no capítulo 3, Raquiem. Então, o Deus que Raquiem um reino nos últimos dias, o Deus que levanta esse reino no futuro, ele está sendo desafiado, claramente desafiado por Nabucodonosor. Nabucodonosor agora ele está Raquiem uma Tselem, ele está erguendo uma estátua, estabelecendo, suscitando uma estátua, em oposição ao que ele tinha tido no sonho. Tá? Vocês percebem como a adoração ela está muito presente nesse texto? Olha só isso aqui. O texto diz: o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Nós temos aqui 6 instrumentos citados nominalmente, e não é por acaso, porque o número 6 na Bíblia está sempre sendo associado ao ser humano, em oposição a Deus, correto? E o número 6 também faz sentido aqui, porque os babilônios usavam o sistema sexagesimal. Como já mostrei para vocês, a estátua tinha 60 côvados de altura por 6 de largura. E você tinha 6 instrumentos. Olha que interessante. Outra coisa, toda sorte de música. E aqui a gente precisa confessar, né? Eu confesso para vocês, eu não sou um estudioso dessa área, da música, respeito quem estuda a questão, né? Músicos, maestros. Mas, assim, gente, é cientificamente provado que a música ela desempenha sobre as pessoas uma influência que vai além do que você pode imaginar. O que chama atenção nesse texto é que na província de Dura, na planície de Dura, perdão, desse episódio, você não precisa de um argumento. Nabucodonosor ele não está ali argumentando com as pessoas, o arauto não está argumentando, tentando persuadir as pessoas. Oh, vocês têm que adorar a estátua por causa disso, 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 disso. Não, você tem a música. E a música basta. A música ela tem um efeito poderoso sobre sobre a mente e os ouvidos daqueles que a escutam. Olhe, por exemplo, para um show qualquer. Nós estamos tendo Rock in Rio, né? E assim, pessoal, quem gosta de música sabe disso que eu estou falando. Um cantor em cima de um palco com uma música, sabe, apoteótica, que eleva os sentidos das pessoas, esse cantor, esse artista que está ali, ele tem um poder sobre aquela massa de multidões alucinada que você não tem noção. Ele tem um poder sobre aquelas pessoas. Por quê? Por causa da música. A música, ela sincroniza com a sua mente. Por que você acha que antes de ir para a batalha, por exemplo, nas batalhas, até o século XIX, mais ou menos, você sempre tinha como parte do exército uma banda tocando. É sério, você tinha, na linha de frente do exército, você tinha corneteiros, você tinha tocadores de caixa. Por quê? Porque a música, ela mexe com os sentidos das pessoas. Ela mexe com você. E ela faz você fazer coisas, às vezes, que você não faria sem a música. Nunca subestime o poder da música. Nunca. E o campo de Dura, nesse episódio, é uma prova viva disso. Tá certo? A música bastou ali para todos caírem de joelhos. E o que aconteceria se alguém não se ajoelhasse? Nós conhecemos a história. Essa pessoa seria lançada numa fornalha de fogo ardente. E assim, em qualquer sociedade ao longo da história em que alguém teve uma ideia de criar uma unidade
na heterogeneidade das coisas, sempre que alguém sonha em tornar todo mundo igual, sempre cai desconfiança sobre todo tipo de diferença. Pessoas que não se enquadram no padrão, essas pessoas, elas se tornam alvo, certo? E falando em si da própria fornalha, algumas pessoas também advogam a seguinte hipótese: nossa, será que realmente essa história aconteceu? Por que que alguém jogaria alguém num fogo aceso só porque não se ajoelhou diante de uma estátua? Olha, não subestime. Hoje, gente, a gente vive numa época de direitos humanos, especialmente depois da Revolução Francesa. Mas antes disso, você não tinha isso. Os reis tinham poder de vida e morte sobre os seus súditos. E a fornalha ardente, ela era inclusive uma pena capital, que era prescrita pelo Código Hammurabi. O Código Hammurabi, ele foi uma lei, foi um dos primeiros registros de lei na antiguidade, de que se tem registro. E Hammurabi, ele tinha sido rei da Babilônia 1000 anos antes de Nabucodonosor. Então, você já encontrava 1000 anos antes, no século XVIII antes de Cristo, essa pena encontrada na lei, para determinados crimes. Claro, se alguém cometer determinado delito, tem casos e casos, de repente cabe ali uma punição, a pessoa ser jogada numa fornalha, sabe? Outra coisa, sobre a fornalha ardente, segundo a tradição judaica, isso não é bíblico em si, mas a tradição judaica ela é muito rica em informações desse tipo. Os judeus, eles acreditam numa tradição rabínica que diz que Abraão ele foi ameaçado quando ele estava em Ur dos Caldeus por Nimrod, a adorar os ídolos da cidade, da cidade ali. E Abraão aparentemente ele se recusa a fazer isso. E como resultado, como resultado, ele é jogado dentro do fogo, segundo a tradição rabínica. E Abraão sobrevive à fornalha ardente, tá? Lembrando, isso é a tradição rabínica, tá bom? Isso está lá no Talmud. Outra coisa, Nabucodonosor ele já tinha queimado da mesma forma dois outros sujeitos, e você encontra isso também no livro de Jeremias. Nabucodonosor parece, pelo relato de Jeremias, parece que Nabucodonosor mandou queimar dois sujeitos chamados Zedequias e Acabe. Não são os reis, tá? Não é o rei Zedequias e não é o rei Acabe. São dois sujeitos que eram profetas em Israel, só que eles eram falsos. E Jeremias disse que, enfim, ele menciona esse episódio em que Nabucodonosor ele queima eles. E isso aconteceu antes da fornalha ardente de Daniel 3. Ou seja, é interessante esse episódio. Outra coisa, as fornalhas na antiguidade elas eram usadas, como eu comentei, para você queimar tijolos. Se aquela fornalha estava ali, provavelmente aquela própria imagem, aquela estátua que estava ali, ela foi feita a partir daquela fornalha. Porque fazer uma estátua daquele jeito, com um material como ouro, exige trabalho de metalurgia, né? Fundição. Então, não é difícil imaginar que provavelmente aquela imagem tenha sido erguida ali do lado da fornalha de onde ela saiu, tá? E outra coisa, muitas fornalhas foram descobertas nos arredores de Babilônia. Não inteiras, tá? Mas vestígios arqueológicos. E isso é provado. E uma outra coisa, essa fornalha de Nabucodonosor, provavelmente eu não coloquei uma imagem aqui porque não achei nenhuma assim verossímil, mas você pode imaginar aí, essa fornalha muito provavelmente tinha uma abertura na parte superior, no teto. Por quê? Porque pelo texto você percebe que os jovens hebreus eles são jogados, eles caem na fornalha. Então houve um movimento vertical de cima para baixo. Então, é plausível imaginar que essa fornalha tinha uma abertura na parte superior por onde você inseria as coisas. De repente, tijolos, como é que é? Isca para alimentar o fogo.
ou pessoas. E também é verossímil, também é legítimo a gente imaginar que essa fornalha não só tinha essa abertura em cima, como também alguma abertura na lateral. Por que na lateral? Porque Nabucodonosor consegue ver o que está acontecendo lá dentro. E não daria para você ver exatamente por cima, porque você vê por cima, você vai se queimar. Qualquer pessoa que cozinha sabe disso. Põe a cara em cima de uma boca de fogo no fogão, você se queima, o ar é quente ali. Então, para Nabucodonosor ver com segurança o que estava acontecendo ali, provavelmente tinha uma abertura lateral, ok? Agora, a música é tocada, todos ali se ajoelham, mas um grupo de sujeitos, eles se aproximam de Nabucodonosor e eles denunciam os hebreus que não fizeram isso. E olhem esse texto que interessante. Eles falam assim, eles falando isso para o rei da Babilônia. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da Babilônia. São eles, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu coloco esse texto aqui por uma razão, e nem todo. E assim, como que eu vou falar isso? E se eu te dissesse que não temos base bíblica para dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de pé enquanto todo mundo se ajoelhou? Em momento algum nesse capítulo você encontra isso, sabia? Esse capítulo, ele menciona somente a resistência deles, mas ele não fala qual foi a forma de resistência. É possível imaginar que eles tenham ficado em pé. É um cenário mais assim, mais apoteótico, faz a gente ficar mais impressionado com a cena, né? Uma multidão se ajoelhando e só eles ficam em pé. É possível imaginar. Eu não estou desacreditando completamente essa interpretação. O que eu estou mostrando é que, textualmente falando, você pode ter outras interpretações para isso. Por exemplo, a interpretação de que eles sequer estavam lá. É possível imaginar isso. Por quê? Porque a primeira coisa que eles falam, que os babilônios falam para Nabucodonosor, é que esses homens que Nabucodonosor colocou sobre postos importantes, esses homens não fizeram caso de ti. Se você quiser ler aí nas entrelinhas, que não fazer caso de ti possa significar nem ter comparecido à cerimônia, é uma leitura perfeitamente possível. E um detalhe importante é que Nabucodonosor manda chamar aqueles três. Ah, mas eles podiam estar lá em pé, Samuel. E aí ele mandou chamar. É verdade. Como eu disse, eu não estou desacreditando essa versão. Eu só estou mostrando que, textualmente falando, podemos abrir o leque. Talvez eles nem estivessem ali. Talvez eles estivessem, como é que é? Cabulado. Cabulado a cerimônia. E mandaram chamar eles. Foram trazidos às pressas. E uma coisa que favorece isso é o que acontece depois. Eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Uma pergunta que a gente também faz nesse capítulo é a seguinte: onde estava Daniel? Porque o livro é de Daniel. Onde é que está Daniel nessa história? O nome de Daniel não é mencionado uma única vez nesse capítulo. Repito, né? E é importante a gente ter isso em mente. Quando a gente estuda qualquer texto, principalmente a Bíblia, é importante você ter em mente que nem sempre você vai ter as respostas para tudo. Se eu sei onde Daniel estava, não, eu não sei. E eu receio que nenhum teólogo também saiba. O que nós temos são teorias. Por exemplo, será que Daniel estaria viajando a negócios? Que isso, Samuel? Isso é possível? É claro que é. Quando você termina o capítulo 2, você percebe que Daniel começou a servir Nabucodonosor muito próximo ali na corte. É possível imaginar isso. Será que ele tinha permissão real para se ausentar? É possível, ele era muito próximo. Será que ele possuía tanta credibilidade com o rei que ninguém ousava reclamar dele? Também é possível.
Será que a sua presença pode não ter sido exigida? Perfeitamente possível. Doente? Pode ser também. Será que no momento em que isso aconteceu, naquele ano, ele não estava no governo e que, portanto, nem teria sido convocado? Também é possível. Ah, mas diz na Bíblia que ele participava da corte. É, mas você percebe? Quem garante? E outra coisa, será que Daniel teria estado presente, se prostrado, mas Deus não permitiu a menção no seu nome por causa da sua fidelidade futura na cova dos leões? É também possível. Eu confesso que eu não acredito muito nessa última possibilidade, porque o Daniel que a gente vê ao longo do livro inteiro é uma pessoa muito próxima de Deus. Vocês viram no capítulo 1, a gente comentou a fidelidade dele diante de comida, por exemplo. Você vê a fidelidade dele no último estudo que a gente fez também, do sonho. Então, pessoalmente falando, eu acho pouco crível essa última possibilidade, mas é perfeitamente imaginável, tá? Embora eu pessoalmente não acredite, tá bom? Então, nós temos uma incógnita muito grande. Onde estava Daniel? Não sabemos. Outra coisa, o texto aqui, continuando, diz: quando chamaram Sadraque, Mesaque e Abednego para presente de Nabucodonosor, ele disse isso aqui: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos. E quando ouvirdes o som, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Lembrando, isso daqui também pode ser uma evidência para aquilo que eu tinha comentado antes com vocês, de que talvez eles nem estivessem lá. Talvez, tá, gente? Eu estou repetindo para ninguém entender errado as coisas que eu estou falando, tá? É possível imaginar isso. Por quê? Olha só como Nabucodonosor ele descreve essa ordem. Ele praticamente descreve ela do zero. Era como se ele estivesse dando. Ele dá a mesma ordem, os mesmos termos que o arauto estava pregando antes para todo mundo lá. O que tinha que ser feito? Ao ouvirdes o som, Nabucodonosor fala isso aqui agora. O que vocês têm que fazer? Se prostrar. Nabucodonosor também fala aqui agora. Adorar, ele também fala. Se vocês não adorarem, qual vai ser a sentença? Fornalha ardente. O arauto falou isso e Nabucodonosor está repetindo aqui. É possível que eles não estivessem lá por causa dessa repetição. Porque talvez eles não estavam nem sabendo como que ia ser, né? Não sei. É uma possibilidade. E o que chama atenção é que Nabucodonosor ele não cumpre a sua própria ordem nos versos anteriores. O arauto tinha dito que alguém que não se prostrasse seria no mesmo instante lançado numa fornalha de fogo ardente. Eles não são lançados no mesmo instante. Nabucodonosor parece estar dando uma segunda chance para eles aqui. Aí vocês perguntam, mas por quê? Aí você pode preencher com a sua criatividade. Provavelmente porque Nabucodonosor conhecia bem eles nos últimos anos. Sabe? De repente sabia que era uma pessoa de confiança. Talvez fossem próximos do rei, quem sabe. E ele hesitou em colocar eles na fornalha. Ele deu uma chance para eles. Mas aí o que acontece? Será que eles valorizam a chance? Biblicamente falando, não. O texto diz que eles mandaram a real para ele em termos muito crus. Eles disseram: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. É preciso uma convicção muito grande para você olhar nos olhos de um soberano e dizer isso. Esse é o tipo de linguagem que você fala com quem? Com seu amigo, sabe? Com, sei lá, colega de trabalho, mas você não fala isso pro chefe de Estado, que está ameaçando você, sua vida, com um fogo aceso ali.
E eles, no entanto, eles não hesitam. Enquanto Nabucodonosor hesita em colocá-los na fornalha, eles não hesitam em desobedecer aquela ordem. E o interessante é que, mais uma vez, nós encontramos nesse texto aqui, bem escondido, mas está aqui, o paralelo de Jerusalém e Babilônia. O paralelo entre a falsa religião e a verdadeira religião. Qual que é a religião de Nabucodonosor aqui? É uma religião do presente. Façam agora. Adorem agora. Senão, eu vou matar vocês agora. Essa é a religião do presente. Mas a religião dos jovens hebreus não é uma religião pautada no presente. É uma religião do futuro. Eles dizem, se o nosso Deus quer livrar-nos, ele nos livrará. Quando? No tempo futuro. Não agora. E essa é uma oposição entre o reino dos homens e o reino de Deus. O reino dos homens cuida do aqui e agora. Às vezes a gente acha que o mundo dos homens ele está triunfando em alguns aspectos, mas biblicamente falando, o reino de Deus é quem vai ter a última palavra, porque ele acontece no futuro. Percebe? Bom, nesse momento, Nabucodonosor se enche de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, ele ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais. E quem no lugar de Nabucodonosor não ficaria irado com uma situação dessa? Aqueles homens simplesmente fizeram tábula rasa do posto de Nabucodonosor. Eles falaram com ele como se ele fosse um qualquer. Eles falaram, fica sabendo, ó rei, que a gente não vai fazer, pode fazer o que você quiser, mas nós não vamos obedecer isso. E Nabucodonosor, a Bíblia diz que o aspecto do seu rosto ficou transtornado. Isso quer dizer que ele ficou muito irado. Ele ficou tomado de fúria. E ele pede para acender 7 vezes mais o fogo. Agora, como que acende um fogo 7 vezes mais? Boa pergunta. É possível que Nabucodonosor tenha ficado tão irado que ele falou assim uma coisa completamente irracional. Acender uma fornalha 7 vezes mais. Não existe isso. Fogo é fogo, gente. E outra coisa, a Bíblia não diz que a fornalha foi acesa 7 vezes mais. Ela diz que Nabucodonosor mandou acender 7 vezes mais. Tá? E o que acontece depois? O que acontece depois é uma coisa muito interessante. E aí entra aquele texto apócrifo de Daniel que eu comentei com vocês. Preste atenção nessa parte. Eu comentei com vocês que o livro de Daniel ele tem alguns textos que são considerados apócrifos. O livro de Daniel na Bíblia católica, tá? Na Bíblia protestante, não, esses textos não estão lá. Esses textos apócrifos, eles também são chamados de textos deuterocanônicos. Por quê? Porque eles estão fora do cânone. São textos que não são aceitos nem pela tradição judaica. Esses textos foram aprovados no Concílio de Trento, no século XVI. Agora, olha só que interessante. Essa história, no texto apócrifo de Daniel, ela continua com uns versos que na nossa Bíblia, na maior parte da Bíblia de vocês, não tem. No verso 24 desse texto apócrifo, diz que eles começaram a andar no meio das chamas, louvando a Deus, bendizendo o Senhor. Azarias em pé orava assim, abrindo a boca no meio do fogo nesses termos: Bendito és tu, Senhor, Deus de nossos pais. E aí ele vai até o verso 45 falando. É uma oração enorme. E aí depois que ele termina de louvar a Deus, olha só. Entretanto, os servos do rei que os haviam atirado da fornalha não cessavam de alimentar o fogo com nafta, pez, estopa e lenha miúda. O anjo do Senhor desceu para junto deles na fornalha e expeliu para fora a chama do fogo, fazendo soprar no meio da fornalha como vento de orvalho refrescante. Então todos os três, a uma só voz, puseram-se a cantar. E aí você tem um cântico maior ainda do que o cântico de Azarias, que é o cântico dos 3 jovens dentro da fornalha. Eu não coloquei aqui porque ele é enorme, tá? Mas você pode pesquisar aí na internet, tá?
Assim, a pergunta que algumas pessoas podem até se fazer honestamente é se a gente pode acreditar ou não nesses textos. Temos algumas razões para não acreditarmos nesses textos. Por quê? Como eu disse para vocês, em primeiro lugar, os textos apócrifos, eles não estão nos textos massoréticos. O que são os textos massoréticos? Eles são textos da tradição judaica, textos que os judeus transcreveram e ficaram copiando e recopiando ao longo da história. Os judeus não escrevem essa parte do capítulo 3, tá? Isso não está no texto massorético. Onde que isso está? Isso está na Septuaginta, que é o segundo tópico. Eles estão presentes somente na LXX, né, que é 70, tá? Isso é algarismo romano. É a Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução grega do Antigo Testamento. E assim o livro de Daniel inteiro estaria em grego, na Septuaginta, claro. Só que vale lembrar que esses textos são textos claramente gregos. E como eu disse para vocês, o resto do livro de Daniel é escrito em hebraico ou aramaico. Então é estranho, sabe? Como eu disse para vocês no começo do curso, para um livro que teria sido escrito no século 6 a.C., como nós acreditamos, é estranho ter um texto grego, porque na época o grego era de longe uma das línguas menos faladas ali na região. O grego ele só se torna uma língua importante na época no período helenístico, após o Império de Alexandre, que eu comentei com vocês semana passada. Então, isso aqui cheira a um acréscimo no texto. Quais são as evidências de que é um acréscimo? Olha só, estilo literário e proposta diferente. Quando você olha o texto inteiro, a narrativa que a gente viu até agora, do capítulo 3, você percebe que o capítulo 3 ele é um texto pura e essencialmente narrativo. Ele está narrando, está contando uma história. Qual que é o problema desse texto deuterocanônico em Daniel 3, desse texto apócrifo? Ele quebra esse padrão. Ele insere uma poesia no texto. E isso é estranho, porque os judeus, eles quando escreviam um texto, eles seguiam a mesma lógica, do começo ao fim. E aqui você encontra uma narrativa, só que do nada, um texto poético. Como assim? É estranho isso aqui, tá? Me parece que isso é um acréscimo posterior e que tinha fins puramente devocionais. Como vocês sabem, a ideia de orações, de rezas é muito cara, né, para, para o catolicismo, né, e o catolicismo é que abraça essa parte do livro de Daniel, que é considerada pelos judeus e pelos protestantes como apócrifo, tá? Então, temos aqui essa questão, tá? E, por fim, existe falta de evidência histórica que comprove sua presença nos manuscritos originais. Por exemplo, esses textos não estão nos escritos do Mar Morto, o que também é absurdamente estranho, porque os escritos do Mar Morto, eles são evidências, sabe, são textos antigos, e que mostram que o texto que nós temos na nossa Bíblia hoje não sofreu alteração praticamente. Agora, quando você pega o livro de Daniel que acharam lá no Mar Morto, nos escritos do Mar Morto, não tem essa parte. Não tem essa parte. O que está lá nesses escritos do Mar Morto? A parte que está em hebraico e aramaico. Como esperado. Não tem coisa nenhuma em grego lá. Então, é estranho essa parte no texto, tá? É por isso que nós não consideramos essa parte da história. Esse detalhe de que eles cantaram dentro da fornalha, e os detalhes da oração, o que eles falaram exatamente, sabe? É um pouco crível isso. Na nossa Bíblia, na maior parte das Bíblias aí, o que você encontra no verso 24 não é essa história, é essa daqui. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Aí eles respondem, né? Sim, meu rei, nós lançamos 3. Aí ele fala: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos,
que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quem era esse quarto ser que estava na fornalha? Boa pergunta. Depende para quem você vai perguntar. Se você perguntar para os judeus vão dizer para você que é o anjo Gabriel. A tradição rabínica diz que este ser que estava ali, ele era o anjo Gabriel, que é um dos 7 anjos que se acham diante de Deus, na tradição judaica. Então, Gabriel teria vindo ali e salvado aqueles jovens na fornalha. Agora, se você perguntar isso para os cristãos, nós cristãos vamos responder. Nós cremos que quem estava ali na fornalha era o Cristo pré-encarnado. Era a segunda pessoa da Trindade na figura do anjo do Senhor, com letras maiúsculas. E toda vez que esse anjo do Senhor com letras maiúsculas aparece na Bíblia, é o que a gente chama de teofania. É a aparição da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento. Então, e veja, é interessante notar que Nabucodonosor reconhece ele. Ele reconhece ele como sendo filho dos deuses. E naquela época, quando você dizia que alguém era filho de alguma coisa, é porque essa pessoa tinha a natureza dessa coisa. Se você dissesse que você era filho do gado, você tinha a natureza do gado, sabe? Filho do homem. Por quê? Por que vem a expressão filho do homem, Daniel 7? A gente vai ver. Porque é alguém de natureza humana. Da mesma forma que Nabucodonosor ele fala um filho dos deuses. Não somente um filho literal dos deuses, mas alguém de natureza dos deuses, de natureza divina. E é por isso que a gente acredita que é a segunda pessoa da Trindade, é o Cristo pré-encarnado que está ali. Ele entra na fornalha e salva aqueles jovens. Nabucodonosor, diante disso, ele berra para eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E aí eles saíram da fornalha, à vista de todos naquela planície que estavam ali ajoelhados. E quando eles viram esse milagre, aquele colosso gigante de ouro, ele perdeu completamente a sua importância diante do que todos viram ali. Ficou completamente impotente aquela estátua. Olha só, eles viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram. Nem cheiro de fogo passara sobre eles. Nem cheiro. Nós estamos diante de um milagre. Isso é um milagre. Qualquer pessoa que mexe com fogo, né, com fogo que você faz assim, né, de madeira, fogo a lenha, sabe que o cheiro da fumaça fica ali, sabe, na sua roupa, no seu cabelo, fica dias. Quando a gente acampava assim, eu já acampei algumas vezes. E eu já fiz fogo a lenha, sabe? No meio do mato. É uma experiência muito legal, né? Se você nunca teve isso, por favor, providencie. E, assim, é incrível, porque você percebe claramente que a fumaça, o cheiro fica impregnado em você. Você volta da experiência, volta para casa e você passa shampoo uns 2, 3 dias e o cheiro não sai, dependendo do tempo que você ficou ali, sabe? E esses jovens saem da fornalha, nem cheiro de fogo tinha sobre eles. Então, é um testemunho muito, muito forte esse aqui. E aí, Nabucodonosor, diante disso, ele fala: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. É interessante notar o seguinte, que Nabucodonosor, como que eu posso dizer isso? Ele, a partir desse momento, ele reconhece, sabe? Assim como no capítulo 2, ele viu a interpretação que Daniel deu do sonho, aqui no capítulo 3, ele também reconhece a, a grandeza do Deus daqueles jovens. Só que aí que tá. Para Nabucodonosor, aquele era o Deus daqueles jovens. E só isso.
Nesse capítulo, textualmente falando, nós não podemos falar em conversão. Porque, para Nabucodonosor, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele é um Deus real. Ok, ele reconhece. É um Deus que livra, que faz. Ele até comenta: nenhum Deus pode livrar como este. Ok, mas para Nabucodonosor, apesar de ser um Deus real, esse Deus ele é um Deus dos judeus. Ele não é um Deus que tem autoridade sobre a sua vida, por exemplo. Tanto é que ele faz menção a Deus falando assim: o Deus de quem? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Confiaram nele. Por exemplo, tem outra parte aqui do texto, o verso 29, fala: portanto, eu faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de quem? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Então você percebe que, para Nabucodonosor, o Deus daqueles jovens é uma questão puramente étnica. É um Deus deles, é um Deus do povo judeu. Não é um Deus comum dos seus, Marduk, Nabu, Ishtar. Não, ele é um Deus daquela nação. É um Deus muito forte, é verdade, mas é deles. E nada tem a ver com os babilônios. Pelo discurso de Nabucodonosor, é perfeitamente possível concluir que essa era a concepção que ele tinha de Deus ao final desse capítulo. Então, é uma conversão incompleta, tá? Por fim, eu queria mostrar para vocês como que é a estrutura do capítulo 3. Como eu falei para vocês, existe uma coisa na literatura hebraica que é o quiasma. O quiasma é quando você tem uma estrutura de texto em paralelo, em que a primeira parte combina com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima, e assim por diante. E no centro de um quiasmo é o centro da mensagem, é o que é mais importante no texto. Agora, quando você olha a estrutura de Daniel 3, você percebe uma coisa muito claramente. Olha só o paralelo. A primeira parte do capítulo fala Nabucodonosor decretando que a imagem de ouro deveria ser adorada. E o capítulo termina com Nabucodonosor decretando que os judeus dele sejam honrados. É um paralelo isso aqui. É um paralelo. Essa segunda parte, por exemplo, os judeus são acusados. Agora, a contraparte penúltima do capítulo é os judeus são vindicados. Vindicados como? Deus faz justiça a eles. Foram acusados no começo, mas agora Deus intervém. Percebe? Depois você tem os judeus sendo ameaçados. O paralelo dessa ameaça deles é quando os judeus são punidos, quando eles são jogados na fornalha. A ameaça se concretiza, ela se torna uma punição. Agora, o que está no centro? O que não tem paralelo com nada nesse texto? É o centro do quiasma. E que, em tese, é a parte mais importante do texto. Qual seria a parte mais importante do texto? Os judeus confessam sua fé. Esse é um detalhe muito interessante, porque quando nós olhamos para o capítulo 3, muitas vezes somos levados a imaginar que o foco do capítulo é a estátua, às vezes. Às vezes somos levados a imaginar que o foco do capítulo é a fornalha, o foco do capítulo é o livramento da fornalha, mas não é. É um detalhe muito interessante do texto, sim, mas essa não é a principal lição do texto, textualmente e literariamente falando. Ele é construído com uma estrutura quiástica, esse capítulo. E o autor sabia o que estava fazendo quando escreveu. E o autor queria que nós víssemos isso aqui. Ele queria que nós entendêssemos que o centro do capítulo era a confissão daqueles jovens. Por quê? Porque ela foi simplesmente irredutível. Eles, diante daquela situação, eles falaram, não, nós não vamos fazer isso. E ponto. Nós confiamos no nosso Deus, quer ele nos mate ou não. Então, essa é a principal lição de Daniel, capítulo 3. Tá bom? É a confissão daqueles jovens, é a convicção deles. Você acha que eles desenvolveram esse tipo de fé da noite para o dia? Não. Eles começaram lá no capítulo 1. Lembra?
nas pequenas coisas, na alimentação. Depois tem o capítulo 2, o teste lá do sonho. E agora eles estavam diante de uma fornalha e são jogados nela. Agora, eu garanto para você que eles nunca teriam entrado naquela fornalha se eles não tivessem sido fiéis lá no começo. Então, o seu amanhã, espiritualmente falando, o seu desenvolvimento espiritual, se você quer ser uma pessoa que é mais próxima de Deus, amanhã, comece fazendo isso hoje, tá? Porque o próprio Jesus fala depois, né? Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Tá bom? Dúvidas, questões, comentários, eu estou abrindo aqui o momento para, se você quiser fazer uma contribuição, fique à vontade, tá bom? Nós temos essa chave Pix, você pode estar ajudando, né, na continuidade desse estudo, tá, gente? Nós temos informações de primeira mão aqui, tá? Então, fique à vontade, tá? Só se você quiser, tá bom? Eu vou abrir agora para dúvidas, questões. Eu estou vendo que a Bruna está mandando no chat a questão da chamada, tá, pessoal? Quem não assinou a lista de chamada da aula de hoje, por favor, entre no link e assine seu nome, tá bom? Dúvidas? Dúvidas? Vocês podem mandar no chat, pode ligar o microfone, o que vocês acharem melhor. Se alguém tiver, né? É claro. Opa, opa, Milene, por favor. É o Léo. Surpresa. Milene está de barba hoje. É o seguinte, muito boa explanação. Na verdade, eu acabei entrando no meio da aula aqui, mas achei muito interessante uma história realmente que nos traz um paralelo para os últimos dias, né? Afinal de contas, se nós trazermos um paralelo para Apocalipse, a gente vai ver o contexto de adoração, né, envolvido nessa história. Então, você, Samuel, você consegue fazer assim um paralelo com os nossos dias, né? Talvez até nossos dias, não, mas os dias vindouros, né? Da besta que sobe da terra, quem sabe, nesse contexto de adoração desses três jovens hebreus lá no passado, para o que nós está diante de nós no futuro? Legal, muito bom. Bom, eu diria o seguinte: você tem no Antigo Testamento essa ideia de que, por exemplo, nessa situação, esses hebreus sendo colocados diante de uma situação que exigia-se adoração compulsória da parte deles. E, no entanto, eles se mostram ali firmes diante disso. Que paralelo podemos traçar para os últimos dias, em termos de livro do Apocalipse, por exemplo? O Apocalipse, por exemplo, no capítulo 13, e eu falo aqui me dirigindo para aquelas pessoas que têm curiosidade sobre esse tema, Apocalipse 13 ele é um capítulo que descreve um poder nos últimos dias que faria coisas muito parecidas com o que nós vimos nessa história. Ele iria impor uma adoração falsa para as pessoas. Da mesma forma como a gente viu o paralelo, Babel, Babilônia, as pessoas de todas as línguas, todas as culturas ali, você tem isso também em Apocalipse 13. Pessoas de cada tribo, nação, língua e povo sendo submetidas a um falso tipo de adoração. E ai daquele que não se enquadrar nisso, porque o Apocalipse 13 comenta que essa besta que subirá do mar, em termos metafóricos, né, simbólicos, proféticos, esse poder ele vai impor para as pessoas essa adoração. E quem não se enquadrar será morto. E quem vai fazer esse trabalho sujo vai ser a segunda besta, que vai ser o braço político, o braço militar da primeira besta.
que é a besta do mar. Então, da mesma forma, é perfeitamente nítido enxergarmos um paralelo nesse sentido. Você vai ter uma falsa adoração nos últimos dias, um falso tipo de se entender aquilo que é sobrenatural, e ai daqueles que não se enquadrarem nisso. Ai daquele que, por exemplo, quiser seguir o que a palavra de Deus diz. Essa pessoa ela vai ser enquadrada. E, e aí que tá, Deus livrará essas pessoas? Bom, aí eu deixo vocês aí com Apocalipse 16, porque no contexto ali dos últimos dias, Deus promete um livramento para as pessoas que pelo menos vivenciarem, por exemplo, o período das 7 últimas pragas, tá? É verdade que, ao longo da história, Deus permitiu que muitas pessoas morressem, é verdade. Você vai encontrar, por exemplo, em tempos medievais, por exemplo, na Boêmia, surgiu um sujeito lá, que era reitor da Universidade de Praga, teólogo João Hus. O Hus, ele começou a protestar contra o sistema religioso da sua época, dizendo que aquilo nutria uma série de coisas que não eram bíblicas em si. E João Hus pagou isso com a própria vida. Eles amarraram João Hus a uma fogueira e queimaram ele vivo. Agora, Deus não salva João Hus da fogueira. Agora, por que Deus não salva João Hus da fogueira? É uma pergunta ainda mais interessante. Eu prefiro deixar isso ao encargo da sabedoria divina. Deus, em sua infinita sabedoria, ele sabe quais mortes redondam em maior sucesso para a sua obra. De repente, o testemunho de João Hus foi morrer ali, mas o testemunho desses jovens foi serem libertos naquela situação. Deus trabalha de formas misteriosas, né? Eu acho que eu posso responder assim, tá bom? A gente tem uma dúvida no chat, do Ednei Souza. Minha dúvida era onde estaria Daniel quando o rei ordena para que todos se prostrassem diante da estátua. Ah, sim. Eu vou voltar aqui. O Ednei, né? Ó, assim, essa dúvida, eu também tenho a mesma dúvida, tá? Eu também não sei onde Daniel estava. O que nós temos são somente essas teorias, que são o que são, teorias. Não tem como a gente reconstruir exatamente o cenário daquele dia. Não dá para saber exatamente o que aconteceu, porque o texto não nos diz. Será que Daniel estava viajando a negócios? Será que ele tinha permissão para se ausentar? Será que ele estava com a credibilidade tão alta, né, que ninguém questionava? Será que, enfim, será que ele estava doente? Então, é uma incógnita, porque dos capítulos de Daniel, olha, sim, eu acho que, se eu não me engano, esse daqui, com exceção, talvez, para o capítulo 11, não vou lembrar agora, mas eu acho que esse é o único capítulo de Daniel onde Daniel não é mencionado. Então, fica aí a questão, tá? Eu também não sei de nenhum. Vamos preencher com a nossa criatividade. Tá bom? E aí, temos mais questões? Também eu não sei se você disse isso no início. Se disse, me perdoe. Mas a metragem da estátua é algo que chama atenção, porque ela tinha 60 metros, aliás, 60 côvados de altura por 6 de largura, né? Então, traga-nos dados sobre... Não é por acaso, né? Nada é por acaso, né? Sim, exatamente. Eu comentei com eles um pouco antes, Léo, dessa questão. Mostrei para eles e eu espero que isso tenha ficado claro para o pessoal, que essas dimensões elas são bem desproporcionais, que parece indicar que era um poste, alguma coisa bem alta com uma largura desproporcional à altura. Então você tinha uma estátua, uma figura humana, evidentemente, o texto deixa isso claro, era uma tselen, em hebraico, eu comentei aqui,
Selene, esse é o termo, e ela era, assim, um pouco disforme do ponto de vista humano. Ela não tinha, por exemplo, a cabeça proporcional ao tamanho das mãos, do braço, né? Porque é muito alta. Então, era alguma coisa assim. E aí eu comentei com eles, o Léo, inclusive de outras estátuas na antiguidade com tamanhos semelhantes. Essa estátua de Zeus, do Templo de Olímpia, que tinha 12 metros, essas do Templo de Assuã, no Egito, que tem 20, e o Colosso de Rhodes, né, que era uma das 7 maravilhas da antiguidade. Ele tinha 33 metros. Então, e assim, a metragem, ela remete também àquela questão do sistema sexagesimal babilônico. Os babilônios, como eu comentei com vocês no primeiro estudo, eles eram matemáticos exímios. Coisas que eles faziam lá, naquele tempo, nós fazemos ainda hoje. Por exemplo, equações quadráticas. Os primeiros registros na história são de babilônios usando isso daí. Só que, para os babilônios, a ideia de completude não era que nem a nossa, por exemplo, o sistema decimal, o 10, né? O 10, o 100, o 1000, são números assim que passam a ideia de completude para a gente, 100%, por exemplo. Mas para os babilônios, o sistema de completude, a ideia de completude, ela girava em torno do sistema sexagesimal, que trabalhava com o número 6. Por isso que até hoje a nossa hora tem 60 minutos, com base nisso. É por isso que até hoje, para a gente, e a gente herdou isso deles, os graus de um círculo são 360, tá certo? Então, você tem aí essa questão. Era uma ideia de perfeição a metragem da estátua, além de remeter à religião deles, né? Muito bem. Temos mais questões? Deixa eu ver aqui no nosso. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Ah, nós temos um negócio do Rodrigo. De fato, o objetivo do capítulo 3 de Daniel fica claro e ficou claro que era a finalidade dos 3 jovens hebreus, pois não foram só Daniel e seus amigos levados cativos, evidente que havia outros hebreus. Com isso, concluímos que esses e outros se prostraram. Exatamente. Exatamente, Rodrigo. E você reparou naquele texto que eu mostrei, que dá a entender que o próprio Zedequias estava lá. Se você olha em Jeremias, é um negócio estranho esse texto. Eu queria comentários de vocês depois, nas próximas aulas, sobre essa questão. Se vocês quiserem pesquisar depois me falar, mas eu achei muito estranho esse texto de Jeremias, tá? De fato, havia outros hebreus ali, muito provavelmente, e eles se prostraram, mas esses 3 não. Tá bom? Bom, bom, eu acho que é isso. Então é isso, galera. Acho que a gente se vê semana que vem, tá? Semana que vem a gente vai falar sobre Daniel capítulo 4, tá? Por favor, não deixem de participar. Eu fico muito feliz com a participação de vocês aqui. É outra sensação, tá? Fazer o estudo com gente ao vivo, tá? Então, que Deus abençoe vocês, tá? Esse é o meu desejo, tá? A gente vai ficar por aqui então, tá bom? Então, tchau.